Olá, como você está? Seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like nesse vídeo. Hoje eu tenho uma reflexão para fazer com você e esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte vai ser um pouco mais direta, vai ser confronto, vou te confrontar um pouquinho, mas depois você continua, assiste a parte 2, porque aí a parte 2 vai ser o refresco, que vai ser a reflexão de hoje. Eu estava fazendo devocional, não lembro se nessa semana ou na semana passada, da Joyce Meyer. Ela não focou nisso, mas quando ela falou, me deu uma virada de chave. Essa virada de chave, ela me levou a refletir sobre dois ângulos, e é por isso que esse vídeo vai ser dividido em duas partes, porque uma parte, ela é de confronto, porque realmente a gente precisa ter consciência do que eu vou falar pra vocês daqui a pouco, então assiste até o final. E a outra parte, ela é um pouco mais de alento, porque se você estiver alinhado com a vontade do Senhor, com os caminhos do Senhor, vai dar tudo certo. Você já viu pelo título que o que você fizer com o copo, você faz com a água. E você talvez se pergunte o que isso quer dizer. Quem é o copo, quem é a água, do que você tá falando e por que isso faz sentido, o que isso tem a ver com o cristianismo. E agora, eu cito a Joyce Meyer porque ela falou literalmente. Ela pegou um copo na mão e ela disse que o copo somos nós, e dentro, você tá vendo que tem uma água? A água seria o Espírito Santo. A Bíblia, ela cita em diversos versículos que nós somos morada do Espírito Santo. Nós somos o templo. E o que significa? O que você fizer com o copo, você faz com a água. Se você for pra cá, tá vendo isso? A água acompanha o copo. Ah, mas eu vou pra tal lugar e eu não quero saber porque... Tá bom. Você é o copo, o Espírito Santo tá indo com você. Não, porque eu não concordo com o que a igreja diz e eu acho que eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Então, você tá levando água com você. Não, mas é porque eu vou beber, eu vou fumar, eu vou fazer tudo que eu acredito ser certo, mesmo a Bíblia estando desalinhada. E adivinha só quem você tá representando, porque as pessoas estão vendo isso daqui. O que é isso? É um copo com água. Então as pessoas olham pra você e elas imaginam que você está cheio do Espírito Santo. E você se torna a referência do o que alguém cheio do Espírito Santo faz. Então você vem pra cá, você vai pra lá. Os lugares que você frequenta mostram às pessoas o tipo de local onde o Espírito Santo está. É claro que, e agora a gente vai entrar um pouquinho mais em versículos e a gente vai discorrer sobre esse tema, o Espírito Santo, ele permanece na gente mesmo com a nossa vida errada? Não. Qual que é a base bíblica para isso? A vida de Sansão. Se você nunca leu, eu convido você a ler Juízes 17, se eu não me engano, 16. Vai contar a história de Sansão, aquele que a gente conhece como forte, que fez maravilhas com a sua força, né? Derrotou exércitos com uma queixada de jumento, que pra quem não sabe, é literalmente o osso do queixo de um jumento. Ele pegou o osso que sobrou do animal e ele derrotou um exército que tinha espada, provavelmente, sabe, estava bem armado, e ele, com a sua força que vinha de Deus, derrotou esse exército. E por que Sansão ficou tão famoso? Por sua força. Mas não foi assim até o fim. Sabe, a gente lembra de Sansão como um herói. Ele foi um juiz de Israel na época dos juízes. Ele foi chamado, escolhido, separado para ser juiz, mas ele, através das suas escolhas, através do livre-arbítrio, através de cobiçar com os olhos e ceder à cobiça. Lembrando que, assim, a gente é tentado? É. A gente é tentado por Deus? Não. A gente é tentado pelos nossos próprios desejos pecaminosos e o Senhor, ele sempre providencia um escape. A palavra diz que virá a tentação não vem de Deus, mas Deus é tão bom e misericordioso que toda tentação que vier na sua vida, você tem que olhar em volta, porque 100% das vezes, gente, sempre vai ter um escape, sempre vai ter uma alternativa, sempre vai ter Deus, de algum jeito, te tirando dali, te ajudando a sair, te ajudando a não cair no pecado. Tentado você será, você não será tentado por Deus. Mas, através da sua natureza pecaminosa, você está inclinado ao pecado, tá? Não significa que você vai ser um pecador, porque nós éramos pecadores, e aí, através do sangue de Jesus, nós somos filhos redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Eu precisava explicar isso pra vocês, mas agora vamos voltar pra história de Sansão. O fim de Sansão, ele, apesar de ter sido heróico, quando você lê a história de Sansão, você vê que ele cai nas armadilhas de Dalila e ele tem os seus olhos perfurados antes dele ser levado como escravo. E aí ele fica fazendo um trabalho que bois faziam. Você tem noção de que animais empurravam um determinado moinho e eles colocam Sansão pra rodar aquele moinho. Então, Sansão, o final dele, antes do fim, onde ele pede pra Deus a força de novo, pra ele, sabe, cumprir a missão dele, ele tem esse período de consequências do pecado. E por que eu te convido a ler a história de Sansão? Porque você vai ver a trajetória do pecado e você vai ver que, fazendo tudo errado, Deus, o Espírito de Deus estava com ele até o momento que não esteve mais.
e ele não percebeu. E por que é tão perigoso isso? Porque lembra que eu falei pra vocês que vocês são o copo e a água é o Espírito Santo? E que vocês estão cheios de Deus, vocês estão cheios da presença de Deus, mas as suas ações podem ir esvaziando esse copo. Você entende isso? Você entende que você tá cheio de Deus. Você vê num domingo, você lê sua Bíblia, você fez seu devocional, você tá queimando por Jesus, você ama Jesus, você ama Deus. Mas aí o seu coração se divide pra fazer outras coisas. O seu coração se divide pra negligenciar as coisas do reino. E esse copo vai esvaziando até o momento que você não tem mais a presença de Deus. E você talvez não perceba isso. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19, vai dizer assim: não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, o qual foi dado a vocês por Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Então lembra que eu falei que muitos querem ir e vir, e eles estão carregando a presença, mas vocês não são de vocês mesmos. Outro versículo que a gente pode também usar como base para o Espírito Santo habitar dentro da gente, lá em João, no capítulo 14, versículo 17, que diz assim: ele é o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aqui João falava do futuro, das próximas gerações que viriam a conhecer a Deus. E adivinha só, você é essa geração, você é a geração eleita, sacerdócio real, povo santo, escolhido, separado por Deus. Vocês foram chamados para anunciar as grandezas daquele que tirou vocês das trevas e transportou vocês para a luz. E um gancho que a gente pode fazer tá lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 10, que diz que Jesus Cristo aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Então, através do Evangelho, através de Jesus, a gente sai das trevas, a gente sai da morte e a gente vai pra luz. A reflexão de hoje, ela surgiu a partir da ideia de algumas pessoas de que está ok falar, fazer e pensar algumas coisas que estão desalinhadas com o que a Bíblia diz. E a palavra diz que nós não podemos jorrar duas fontes. E o vídeo de hoje, ele é justamente para lembrar você que você não consegue, você não pode, não existe a possibilidade de nós misturarmos atitudes não cristãs com atitudes cristãs e nos chamarmos cristãos. Por quê? Porque não existe isso no Evangelho. No Evangelho, ou você é, ou você não é. Você precisa ser inteiro. O Senhor, ele não quer metade, ele não quer você de segunda a sábado, sabe? Algumas pessoas não são cristãs apenas de domingo, porque elas se irritam no domingo, mas de segunda a sábado elas oram, elas fazem um devocional, mas aí de domingo elas acham todos os problemas na igreja. Ele não quer isso. Ele também não quer que você seja cristão de sábado e domingo, ou só de domingo. Não existe essa parcialidade, gente. Quando a gente volta aqui pro falar, pensar, agir de maneira diferente daquilo que a Bíblia prega, é uma escolha que você tem. Você tem livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser, mas não tem como você fazer o que você quiser e continuar cheio. Lembra que eu falei que as suas atitudes, as suas ações, sua fala, ela vai esvaziando o seu copo. E você tem uma escolha a fazer depois que esse vídeo terminar. Você prefere que o seu copo se encha cada vez mais, transborde, sacia a sede das outras pessoas? Ou você gostaria de continuar levando a vida que você tem levado? E ir secando pouco a pouco. Não é que você tá sem o Espírito Santo ainda. Assim como Sansão, ele fez muitas coisas. E o Senhor estava com ele. Até o momento em que ele decidiu, escolheu viver no pecado. E o Senhor se apartou dele. O Espírito saiu dele. E ele não percebeu. E ele continuou a vida. E, inclusive, quando o exército veio pra pegar ele, que ele tava com Dalila, ela cortou o cabelo, ele achou que ele tava com a força. E ele agiu e continuou agindo como se Deus estivesse com ele. Sabe o que aconteceu? Ele quebrou a cara. Porque aí ele viu. Deus não tava mais com ele. Eu oro e eu espero que esse vídeo te ajude a fazer com que as escamas caiam dos seus olhos, a fazer com que a ficha caia antes que seja tarde demais. Antes que você sofra as consequências do seu pecado, porque até a vinda do Senhor, ela é postergada. Alguns falam, né, tem um versículo que fala, olha, a vinda do Senhor tá demorando. E no versículo ele fala, sabe, isso daí é a misericórdia do Senhor, porque se ele viesse agora, vocês seriam condenados. Nós seríamos condenados. Quantos dias a gente vai dormir brigado com um, com raiva do outro? Então eu não posso simplesmente ser cristão num dia e não ser no outro. Eu não posso ir pra balada no sábado e estar domingo à tarde ou domingo à noite na igreja. Porque não dá certo. Eu não posso jorrar duas fontes. Ou de mim sai água doce, ou de mim sai água salgada. A palavra diz em Apocalipse, olha, vocês têm que escolher se vocês querem ser frio ou vocês querem ser quente. Você tem que escolher ser útil de alguma forma pro reino, porque o morno vai ser vomitado.
Você não pode escolher ser em cima do muro, porque o muro não é de Deus. Então, se você deseja que o Espírito Santo que está dentro de você permaneça, é necessário que você alinhe o seu caminho. A palavra diz em Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois a porta é larga e o caminho é espaçoso, que leva à destruição. E são muitos os que entram por ela. Mas a porta é estreita e o caminho é apertado, que leva à vida. E são poucos os que a encontram. O caminho é estreito, mas é o único caminho que leva à vida eterna. É o único caminho que pode salvar a sua alma. É o único. Não existe outro. Aproveitando essa linha de pensamento, Provérbios 4, 23 vai dizer: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Será que você tem guardado o seu coração? Eu te convido a refletir. Reflete agora, enquanto eu tô falando. Enquanto esse vídeo tá correndo até o final. Vai sondando seu coração, pede pro Espírito Santo de Deus que tá dentro de você para te mostrar. Davi, ele orava, né? Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Há muitos anos, eu oro uma oração inspirada nele, mas um pouco diferente, porque eu sei que há um caminho mau dentro de mim, sabe? Davi, ele ainda tinha o benefício da dúvida. Senhor, vê se tem, mas em mim eu sei que tem. Então eu falo, Senhor, olha o caminho mau dessa semana, que é desse mês, porque a gente vai vencendo lutas e nossas batalhas mudam, mas sempre tem algo dentro de nós para melhorar. Então, que a sua oração seja essa de Davi. Senhor, sonda dentro do meu coração e vê se há em mim um caminho mau. Traz à memória onde eu tô errando, me mostra, sabe? Faz as escamas caírem dos meus olhos, vê se eu tô andando com pessoas erradas, se são más companhias, tira da minha vida. Que o Senhor me dê força para continuar sem essas pessoas que eu amo, mas que eu siga no caminho estreito, mesmo que elas decidam seguir pelo caminho largo. João 6,35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O caminho é Ele, é Jesus Cristo, não há outro, não tem outra forma. É Ele. E pra gente encerrar essa primeira parte do vídeo, como eu falei com vocês, eu vou gravar um outro vídeo pra não ficar tão grande. Assim que você puder, assista. Vai ser a continuação, mas lembra o que eu falei? Vai ser agora um refresco pra sua alma. Vai ser totalmente o oposto desse vídeo, que foi só confronto. Mas é importante que você não leve esse vídeo na brincadeira. Não é porque eu tô falando isso que esse vídeo tem que ser descartado, esquecido, e pelo contrário. Muito pelo contrário. Se o Senhor tá fazendo você assistir esse vídeo, se você tá aqui agora, o Senhor tem um alerta pra você. Sabe, eu creio, e essa é uma convicção minha, que a gente nunca cai num sinal vermelho, a gente nunca toma uma multa espiritual, conjecturando aqui, né? O que isso quer dizer? Eu creio que a gente não toma uma multa espiritual antes dos sinais vermelhos, e a gente nunca vai pro sinal vermelho, a gente nunca extrapola um sinal vermelho antes do sinal alerta amarelo. O que isso significa? Pra mim, eu creio que o Senhor dá indícios de que nós estamos caminhando na direção errada, na direção oposta da que deveríamos. E Ele nos dá diversas oportunidades de mudar a nossa rota, recalcular essa rota, mudar o caminho, voltar para o caminho estreito, enquanto a gente está indo para o largo. E se a gente segue por esse caminho largo e a gente encontra as consequências lá na frente, porque a conta fecha, sempre fecha, aí a culpa é nossa. Mas o Senhor sempre avisa. Então eu creio que a gente não sofre as consequências sem antes ser avisado muitas vezes pelo Senhor, pelo Espírito Santo, por Jesus, pelos anjos da igreja, né? Por pessoas cheias do Espírito Santo. Outros corpos vêm e falam, olha, você tá ficando vazio. Olha, o que tá acontecendo? Nem te vejo mais sendo cheio. Quase não te vejo domingo. Sabe, a gente vai percebendo algumas coisas. Então, que você não se faça de doido, que você não se faça de louco quando o Senhor mostrar pra você que você tá no caminho errado. Porque Ele te quer no caminho estreito. E Ele não te quer no caminho estreito pra você sofrer. Pelo contrário, Ele tá vendo que seu copo tá ficando vazio. Mas Ele deseja que você seja cheio. E eu encerro essa primeira parte com a leitura de Efésios, capítulo 4, versículo 17, que vai dizer assim: a antiga vida e a nova vida. Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto,
Abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele.